Vamos lá para a função seno. O que a gente precisa ver aqui primeiro da função seno é o termo geral e o que cada elemento do termo geral significa. Nós temos o seguinte, nós temos f de x, né, ou y, tanto faz, f de x ou y, igual a mais b seno de cx mais d. O que é que podemos observar aqui, né? Nós temos o A, o B, o C e o D. O A gente precisa saber o que é que cada termo desse faz com a minha função, tá? O A, ele vai determinar o deslocamento da função em y. Ou seja, o quanto ele sobe ou desce, o quanto ele desloca para cima ou o quanto ele desloca para baixo. Se for um termo positivo, a função ela desloca para cima. Se for um termo negativo, a função ela vai deslocar para baixo, ok? O B, ele me fala da amplitude da onda. A amplitude da onda da minha função, né? Visto que o desenho da função tanto do seno como da cosseno, é o que a gente chama de senoide, né? É determinado por ondas. Tá? O desenho bem ruim, já já a gente vai ver desenhado no GeoGebra. A amplitude é o quanto a onda ela sobe e ela desce, ok? Já o C, ele determina para mim, lembrando que aqui, né, a amplitude a gente lê ele em módulo, tá? Em módulo. Se for menos 3, significa que a onda ela sobe 3 unidades e desce 3 unidades a partir do eixo de simetria. Se for o próprio 3 positivo, ela sobe 3 e desce 3. O que vai mudar esse menos no B é de onde a função está partindo, o que ela faz a partir do y. Quando a gente for mostrar isso no gráfico, vai ficar mais fácil de compreender. O C, ele ajusta para mim o período. Ele ajusta o período. E aí é importante você saber fazer o cálculo do período, tá? O cálculo do período, ele é determinado por P igual a 2π sobre o módulo desse valor em C, porque ele ajusta o período em módulo. Quanto maior for o valor de C, mais rápido a função se repete. Então, as ondas elas vão ficando cada vez mais próximas. Quando for um número menor, por exemplo, 1 sobre 5, você vai ver que as ondas vão ficando mais espaçadas, porque quanto menor for esse número em módulo, mais longo é o período. Então, ela demora para se repetir, as ondas elas ficam mais espaçadas. E o D, ele fala para mim sobre o deslocamento dessa onda em Y. Deslocamento, ou melhor, em X. Deslocamento em X, né? O deslocamento que ela vai para a direita e para a esquerda, ok? Aí vamos lá para para ver o gráfico da função seno e depois a gente vai ver isso aplicado a algumas questões. Aqui, função seno. Primeiro, o que é que você tem que saber da função seno? É que a função seno, quando ela não tem nenhum valor somando a ela, quando ela não tem nenhum valor multiplicando, quando o período dela ali é o 360, né, que vem ali só o x, essa função, ela passa no zero e a partir do y, ela sobe, tá? Então, isso aqui é uma característica da função seno positiva. Esse fato dela subir depois que passa do y. Então, se a função seno ela for positiva, é porque a partir do y ela sobe. E aí, se ela não tem nenhum valor, para deslocar ela aqui em y, né, 2, para deslocar 2 unidades para cima, ou menos 2, para deslocar 2 unidades para baixo, ela vai sempre passar no zero, quando ela não tem nada somando a ela. Aí nós temos, né, aqui a função seno negativa. A característica da função seno negativa é o seguinte,
é que ela passa no zero, como a positiva, só que a positiva, a partir do y, ele sobe. E aqui, ela negativa, a partir do y, ela desce. Então, essa é uma característica da função seno negativa. É que quando ela passa no y, ela desce antes de subir, ok? E aí, se não tem ninguém somado, subtraído a ela, ela sempre passa no zero. E aí tem uma outra coisa que a gente vai ver agora, que é em relação à amplitude da onda, né? Aqui a gente está vendo que aqui ela está variando do 1 ao menos 1. Então, a função ela pura, ela sempre tem essa variação na imagem, do 1 ao menos 1. Só que aí ela pode estar deslocada, ela pode estar com valores somando, com a amplitude maior. E aí, para a gente saber de onde para onde essa função seno ela está variando, que no caso dessa daí está do 1 ao menos 1, a gente faz o cálculo da imagem. E para o cálculo da imagem, a imagem, nesse caso, é o valor de y, né, que é a variação dela no y. A gente sempre utiliza essa equaçãozinha aqui, esse sistema, que diz que A mais B é igual ao ponto máximo e o A menos o B é o ponto mínimo. Que é A e B? O A e o B é lá do termo geral. A mais B seno de x, por exemplo, é esses aqui. O A mais B me diz qual é o ponto máximo que essa função ela atinge no y. E o A menos B, ele me diz qual é o ponto mínimo que essa função atinge lá no y, ok? Então, vamos aplicar toda essa parte teórica agora em questões. Aqui eu peguei duas questões da lista e uma outra questão, não, uma questão da lista e outras duas questões que eu trouxe aqui para vocês, que são questões que vão se assemelhar muito ao que está lá no nosso simulado. Então, vê só, aqui ele diz que o gráfico da função trigonométrica f de x igual a 2x seno de x mais 3 no intervalo de 0 a 2π. O que significa esse no intervalo de 0 a 2π? Aqui ele está falando do período da função. Ele está dizendo que o período da função vai do 0 ao 2π, ou seja, é no 2π que a função vai começar a se repetir. Como assim começar a se repetir, né? Essa pode ter sido uma dúvida de quando eu estava falando ali da teoria. É o seguinte, aqui se eu olhar aqui nessa função, ela toca no 3, a partir do y, né? Ela toca no 3 e sobe. Se eu for olhar, onde é que ela tem esse mesmo comportamento de tocar no 3 e subir? Aqui, ó, ela vem no 3, que aqui é o eixo de simetria, né? E sobe, ok? Se eu fosse olhar aqui, vamos ver nessa daqui, ó. Ela passa no 0 e sobe. Onde é que ela tem esse mesmo comportamento? No 2π. Ela toca no 0 e vai subir para poder descer. E aí eu sei que aqui 2π é o período dessas funções, que é onde a função começa a ter o mesmo comportamento que ela teve lá inicialmente quando tocou no y, ok? Aí, vê só, bora lá, aqui ele deu aquela função para a gente encontrar a função associada. Então, para quem vai fazer por justificativa, beleza, porque aí o que é que você sabe? Você sabe que eu tenho uma função seno, que eu tenho um 3 somado à função, então, eu sei que essa minha função ela vai partir do 3. Então, ela vai passar no y3. Então, podia ser letra B, letra E só. Ou letra B ou letra E. Outra coisa que você vai observar é que o 2, ele me diz sobre a amplitude da onda. Então, eu tenho 2 unidades para cima e 2 para baixo. Que é o caso aqui da letra B, que é 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo, né? Aqui, ó, 4, 5 e aqui 2 e 1. Já aqui, se você for olhar a letra E, é 1 unidade para cima, 1 unidade para baixo. Então, não poderia ser a letra E. Só que, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar ensinar vocês a fazer pelo cálculo. Porque muita gente não tem segurança para fazer pela justificativa. Então, a gente usa lá o cálculo da imagem. Eu sei que o A mais B é o ponto máximo que a função atinge.
E o A menos o B é o ponto mínimo que essa função atinge. Eu já sei aqui pela função quem é o A e quem é o B. O A é quem soma, então o A é 3, e o B é quem multiplica a função, o B é 2. Então, eu vou só substituir. Aqui o A é 3, mais o B é 2, então o ponto máximo que essa função atinge é o 5. E o ponto mínimo é o 3 menos o 2, que é o A menos o B, que dá 1. Então, o ponto máximo que a função atinge é o 5. E o mínimo que a função atinge é o 1. Então, o que é que eu vejo aqui? O ponto máximo 5, letra A, e ponto mínimo o 1. Na letra B, 5 e 1. Aí na letra E, 4 e 2 está fora. Letra D, 2 e menos 2 está fora. Letra C, 2 e menos 2 está fora. Então, eu fiquei aqui com letra A ou letra B. Como é que eu vou desempatar? Se eu olhar aqui, eu tenho uma função positiva, né? O seno ali, ele é positivo. Se ele é positivo, a partir do y, quando ele passa no y, ele sobe antes de descer. O que acontece aqui na letra A é que ele vai descer antes de subir, então aqui seria uma função seno negativa. Logo, a única que é uma função seno positiva é a letra B, ok? E aí você escolhe como você faz. Se você faz pela análise dos componentes ali do 2 e do 3, sabendo o que é que o 2 faz na função e o que é que o 3 faz, e justifica, ou então você faz fazendo o cálculo, ok? Vamos aqui para a próxima questão, que ele diz, indique a função associada ao gráfico. E aí você poderia encontrar o eixo de simetria, ver quanto subia, quanto descia, ver por onde ela passa em y e simplesmente identificar. Ou, se você tem mais dificuldade, o que é que você vai fazer? Faz o cálculo da imagem. O ponto máximo dessa minha função é 5. O ponto mínimo dessa minha função é menos 1. Então, bora lá. O A mais o B é 5, que é o ponto máximo, e o A menos o B é menos 1, que é o ponto mínimo. Então, aqui você vai resolver A mais A, 2A, B menos B, fora, né? Dá 0, e 5 menos 1, 4. Então, o A é igual a 4 dividido para 2, que dá 2. Ou seja, o valor que soma a sua função é o 2. Nesse caso, você tem a letra A letra C, A e C. Aí você já pode eliminar B, D e E. Agora, vamos encontrar o B. O B é o A é 2 mais B igual a 5. Então, B é igual a 5 menos 2, B é 3. Cuidado quando você encontra o B para você não vir aqui e marcar 3, letra A. Cuidado que você pode errar, porque o B, quando nós encontramos ele, lembra que a amplitude lá é em módulo, né? Então, esse B aí que eu encontro é o módulo da minha função, do B, que é 3. Agora, eu vou ter que identificar pelo gráfico se esse 3 ele é positivo ou negativo. O que é que eu observo? Ele é uma função seno, que a partir do y, ele desce. Então, se ele desce a partir do y, eu sei que ele é um seno negativo. Logo, esse B, ele, sem ser módulo, ele é menos 3, ok? Então, por isso que a alternativa correta é a letra C. E agora, vamos, por fim, aqui para a questão 3, que é o seguinte. Dê a função para você determinar qual função está associada ao gráfico. Eu vejo aqui que é uma função que a partir do y sobe, logo ela é uma seno positiva, e só poderia ser porque todas as alternativas é seno positiva. Se você olhar, ela passa no zero. Se ela passa no zero, é porque eu não tenho ninguém somando a essa função, de fato, porque nenhuma alternativa tem ninguém somando nessa função. E se eu observar, ela vai do 1 ao menos 1. Então, ela é uma função que quem multiplica ela é o 1. Então, eu já excluiria aqui letra B, ok? Que aí a amplitude é 2, então ela teria que subir 2 e descer 2. Agora, eu tenho um problema, porque 1 é seno de x, seno de 2x, seno de 3x e seno de 4x.
E aí, se eu não sei, né? Se eu olhar o que é que está mudando da A, C, D e E, o que está mudando é o C. O C determina o quê? Ele é quem ajusta o período. Então, eu vou ter que fazer o cálculo do período para identificar qual função de fato está associada ao gráfico. Como é que eu identifico o período? Eu vou olhar o início da minha função. Lá, quando ela toca em Y, ela toca no Y0 e sobe. A partir de onde ela tem esse mesmo comportamento, de tocar no Y e subir. Se eu observar, aqui ela toca no Y e desce, então não é o mesmo comportamento. Aqui ela toca, né, no Y não, perdão, no X. Aqui ela toca no X e sobe. Tocou no X, subiu, é o mesmo comportamento inicial aqui quando ela passou na origem, né? Tocou no X e subiu. Ou seja, o período dessa minha função é o π. O que é que nós temos? Para o cálculo do período, a fórmula é P igual a 2π sobre o módulo de C, ok? Então, bora lá. O período dessa minha função, já identifiquei que é o π, igual a 2π sobre o módulo de C. Então, bora resolver isso aqui. Π vezes o módulo de C, estava dividindo, passei para cá multiplicando, 2π. Agora o π está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 2π sobre π. Cortou, cortou. O módulo de C é 2. Lembrando que é o módulo, tá? E aí você iria observar se a função sobe ou desce. Nesse nosso caso, ela sobe, então é uma função positiva. Então, o C é igual a 2, logo a alternativa correta é a letra C. Beleza, pessoal? Bons estudos!